Olá pessoal, meu nome é Ivandro, eu sou diretor de produção aqui na Grid e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de uma identidade visual. Vamos aqui passar um passo a passo para vocês. Muitos designers, muitas agências, muitos profissionais sofrem um pouco com esse tipo de projeto, geralmente por um índice de refação. Às vezes o cliente não curte algum tipo de aspecto da marca que foi escolhida, que foi selecionada pelos profissionais, e aí rola um pouco de apego, mas aqui na Grid a gente tem um índice de refação muito baixo, quase nulo. E aí foi de onde surgiu a ideia da gente gravar um vídeo para vocês passando algumas dicas de como a gente eliminar aí toda essa refação que cansa um pouco, né? Então vamos lá. Um projeto de identidade visual, ele parte do princípio de ter um brief bem construído, né? É o grande norteador de todo o projeto de identidade visual. E aí um brief bem elaborado, onde o empresário, né, que vai cuidar daquela marca, ele passa para a gente todas as informações necessárias, o máximo de conteúdo possível relacionado à empresa, a quem é o público, qual é o objetivo dele com aquela marca, onde é que ele vai utilizar aquela marca. Então, assim, é uma série de informações que são super importantes, né, para nortear aí a construção de um projeto de identidade visual. Então eu não vou passar aqui um modelo de briefing, vocês encontram muito fácil isso. Cada um tem uma metodologia diferente, cada autor indica itens a serem listados, a serem pesquisados, a serem anotados, né, na hora dessa conversa. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que um briefing ele é muito importante e ele é super necessário para garantir o sucesso, né, dessa aprovação aí de primeira, tá? Depois de construído o briefing, a segunda dica que eu dou a vocês é pensar algumas palavras desse briefing que representam a essência da empresa, né? Normalmente no briefing a gente pergunta ao empresário que defina seu negócio em poucas palavras, defina o que é seu produto em palavras, e aí geralmente essas palavras elas são conceitos que vão ser encarregados ao longo da utilização da marca, e aí a gente utiliza, né, essas palavras aí como norteador da construção dessa identidade visual, tá? Depois de selecionar essas palavras, normalmente a gente constrói um painel iconográfico. Normalmente vocês escutam aí diversas metodologias falando em relação ao painel semântico, né, onde selecionam aí imagens que representam aqueles conceitos, enfim, aquelas palavras, mas aqui na Grid a gente gosta de trabalhar com ícones. E por que trabalhar com ícones, né? Os ícones eles são mais objetivos, né? Eles são mais simples de se entender, né? Ele passa a mensagem mais rápido, e aí a gente sabe que uma marca ela precisa ter essa velocidade de interpretação, né? Quanto mais simples, mais fácil de memorização, mais fácil de memorizar. Então eu gosto de trabalhar aqui na Grid com painel iconográfico. A gente seleciona alguns ícones que representam aquelas palavras, que representam aqueles conceitos que vão ser utilizados para garantir, né, a representação da marca em si, da ideia do negócio, tá? Depois de organizar esse painel iconográfico, é onde inicia-se aí o processo de fato de construção mesmo da identidade visual, e aí envolve todo o know-how, toda a experiência, né, toda a expertise do profissional que está desenvolvendo aquele material. Alguns gostam de trabalhar dentro dessa perspectiva com vários tipos de metodologia criativa, brainstorming, brainwriting, enfim, junta a galera e discute quais seriam os formatos ideais, né, quais os elementos geométricos a serem utilizados, enfim, tudo isso varia muito, né, de cada pessoa, de cada profissional, mas normalmente o que a gente utiliza aqui é o rascunho mesmo, sabe, lápis e papel na mão. Acho que isso facilita muito, não se prender a software nesse momento. Acho que a gente está ainda numa fase de projetar, então quanto mais livre melhor, não se limitar a recursos gráficos de softwares. Então lápis e caneta, enfim, papel é o que mais se adequa aí nesse momento criativo. Tá? E aí é nesse momento também que se decide se a marca vai ter um símbolo ou não, se ela vai ser mista, se ela vai ser só um logotipo. Às vezes essa informação ela vem lá no briefing do empresário, é alguma exigência dele, não, eu quero que tenha um símbolo, ou eu não quero que tenha um símbolo. Às vezes eles deixam em aberto, então cabe a gente, né, como profissional, escolher qual é a proposta mais adequada, né? É claro que dentro dessa
dessa fase existe também a pesquisa de concorrência, né, como é que as marcas do mesmo segmento de atuação se comportam, enfim, então toda essa decisão aí cabe muito lá do briefing e também junto ao designer, enfim, ao profissional que está desenvolvendo essa identidade visual. Tá? Então, escolhido aí se a marca vai ser mista, se vai ser só o logotipo, depois de desenvolver, né, esse símbolo, se ela for ter, e aí inicia-se uma fase que eu considero a mais importante de um projeto de identidade visual, que é a escolha da tipografia. Né? A escolha da tipografia, ela é a chave que vai definir aí o sucesso do teu projeto, porque a tipografia ela tem um peso muito importante no projeto de identidade visual, né? Normalmente você não marcas de grande expressão, marcas mais importantes, elas não utilizam tipografias muito básicas, né? Tipografias simples que você encontra, sei lá, no pacote do Word, né? Então isso aqui a gente abomina completamente. Quanto mais criativa for a seleção da tua tipografia, mais chances dela ter uma aprovação de primeira aí com o cliente, tá? Então pesquisa bastante tipografia, tem diversos sites aí na internet que disponibiliza, tem recursos que você consegue trabalhar as tipografias, por exemplo, que tem instaladas no teu notebook para ver lá a variação de adequação para o teu projeto. Então, se eu tivesse que escolher aí, por exemplo, uma das etapas mais importantes para você se dedicar a um projeto de identidade visual, essa fase de tipografia ela é super importante, beleza? Depois da parte de tipografia definida, a gente vem para as cores, e aí é um outro elemento super importante no projeto de identidade visual. Eu elencaria aí também, depois de tipografia, a parte de cor como uma das mais importantes, porque também é um elemento que marca muito, né? Inclusive tem marcas de identidades visuais que são reconhecidas única e exclusivamente pelas cores que utilizam nos projetos. Você vê aí grandes marcas como Itaú, por exemplo, que chegou a veicular na televisão propagandas utilizando apenas o laranja em alguns itens e alguns elementos de todo o comercial, e só no final que se mostrava a marca, mas durante, né, as cenas a gente já identificava, já conseguia ali saber que aquela propaganda era do Itaú. Então existe um peso muito grande, né, nas cores. Então também é um elemento super importante no projeto de tipografia, e é bom sempre lembrar todos esses itens, né, tipografia, cor, símbolo, todos eles sempre referenciando aquelas palavras lá, aquelas palavras-chave que foram selecionadas no início do projeto, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de sempre referenciar isso, sempre referenciar o brief, sempre referenciar o conceito, sempre referenciar as palavras que foram norteadoras de todo o projeto, tá? Então, depois que a gente já fez já escolheu a parte de tipografia, já escolheu as cores, é super importante a gente já prever, né, dentro desse projeto, a arquitetura da marca, né, de que forma ela vai estar disposta, qual vai ser a tagline que vai vir escrita abaixo, como é que ela se comporta numa versão vertical, como é que ela se comporta numa versão horizontal, como é que ela vai ficar utilizando apenas escala de cinza, utilizando ela apenas com uma cor monocromática, preto, branco. Então essas assinaturas visuais, né, essa variação de assinaturas visuais, ela já é importante antes mesmo de apresentar ao cliente, você já ter isso feito, né, isso testado, né, para caso o cliente venha questionar, você já ter aquilo prontinho ali para defender a tua ideia, tá? E aí, por fim, as aplicações, né? Geralmente, o empresário, além da identidade visual, além do manual, né, da identidade visual, também vem com uma demanda de algumas aplicações básicas iniciais, papelaria institucional, ou uma apresentação comercial, algum material mais voltado para a venda, né, do produto ou da empresa. Então, é importante sempre ressaltar que todas essas aplicações elas precisam seguir, né, o projeto de identidade visual. Tá? Então, essas basicamente são as principais etapas de um projeto de identidade visual que a gente acredita que seja norteador de um projeto de sucesso e que ele seja aprovado de primeira. Pelo menos é assim que a gente vem utilizando aqui na Grid e obtendo bastante sucesso. Bom, então só para ilustrar para vocês aqui o funcionamento dessa metodologia, né, como é que um projeto foi desenvolvido na prática e obteve esse sucesso de aprovação de primeira aqui,
Vou mostrar para vocês um case que aconteceu recentemente aqui na Grid, de uma identidade visual que foi desenvolvida com base nessa metodologia, né, nesse passo a passo que eu passei para vocês entenderem aí na prática, né, como é que funcionou todo esse processo. Tá? Então, primeiro houve uma reunião de briefing, né, onde a gente passou aí mais ou menos 1h30, 2 horas conversando bastante sobre toda a história da empresa, como foi que ela surgiu, qual é o objetivo dela com essa mudança da marca, né? Esse caso especificamente, a empresa já tinha uma marca e solicitou a demanda de redesign, né? de redesenho dela para uma nova realidade. Ela tinha um novo objetivo de expandir mais para outras cidades, enfim, conquistar novos públicos. E aí esse briefing a gente reuniu o máximo de informações possíveis, quem é o cliente final, quem é que vai consumir, quem é que vai comprar, onde esse consumidor está residindo, enfim, o que é que influencia ele na hora da compra. E é claro, como foi um projeto de redesign, qual era a referência que desejaria se manter, né, da marca passada. Né? Houveram todo esse alinhamento houve durante essa conversa de briefing com o empresário, e aí a partir disso iniciou-se a construção e o passo a passo da metodologia que eu passei. Então, depois dessa reunião de informações, a gente pensou algumas palavras aqui que nortearam a construção, né, do projeto de identidade visual, algumas palavras como qualidade, expansão, modernidade, né? Como a empresa estava passando por um processo de redesign, então a marca era bastante antiga, eles queriam essa nova identidade visual para passar uma imagem mais moderna, né? Mais de inovação para o segmento, e por se tratar de uma história de muita persistência, né? Uma empresa familiar, onde houve toda uma superação, tudo isso foi levado em consideração na hora da construção do projeto. Então percebam que algumas palavras elas precisam estar ali presentes para a gente não esquecer da origem, não esquecer de onde a gente precisa buscar referência para selecionar todos os elementos do projeto de uma identidade visual, né? Então, depois de pensar essas palavras, a gente constrói o painel o painel iconográfico, né, que serve de inspiração para a gente construir o projeto, né? Então, além de letras, além de símbolos especificamente relacionados ao produto, né, além do próprio nome da empresa, né, que era muito forte na região, então a gente utilizou todos esses elementos de forma iconográfica na hora de desenhar de fato, né, o símbolo. A marca antiga não tinha um símbolo, veio a necessidade por parte do empresário de se ter um símbolo, né, para representar a identidade visual, então a gente precisou construir todo esse painel iconográfico para servir de inspiração na hora de partir para o papel, né? Pegar o lápis, a caneta, o papel e rascunhar bastante para se chegar numa solução interessante. Tá? Depois que chegou em uma solução interessante, então a gente constrói aí a parte de tipografia e de cores, né? Lembrando que a parte de tipografia e reforçando, quanto mais personalidade nela, melhor, né? Então a gente escolheu uma tipografia para trabalhar todo o conceito de força do nome, né, que já era bastante forte na região. Então a gente escolheu uma tipografia bem bold, né, com um peso grande, referenciando o nome da marca, e a escolha das cores. Né, por se tratar de um segmento bem específico, existem cores que representariam muito, enfim, a identidade visual, o projeto de marca. Então, nesse caso especificamente, a gente utilizou cores bem frias, né? É um segmento de água. Então, o azul ele se faz muito presente, né, dentro dessa associação mais rápida com o produto final. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher esses itens de um projeto. Tá? Depois de se escolher a parte de cor, aí junta-se todos esses elementos de símbolo, de tipografia, de cor, e e se pensa, né, especificamente na parte da arquitetura da marca, né? Como é que se comporta o símbolo, abaixo vai vir um logotipo, essa é uma versão vertical, como é que ficaria a versão horizontal. Então, tudo isso a gente já propõe antes de apresentar ao empresário, né? Então, depois de toda a organização desse passo a passo, já organiza a apresentação, inclusive, né, dentro desse padrão, e onde o empresário vai enxergar ali todo o teu processo criativo, né? Onde que você se preocupou, onde que você teve mais atenção, né? E sempre resgatando aí tudo que foi conversado com ele na etapa de briefing, tá? Então,
Depois que a gente conclui, né, esse projeto especificamente sobre o passo a passo da metodologia, a gente já coloca aqui algumas aplicações para o empresário ter e enxergar esse projeto, né, em prática, né, como é que ficaria ele impresso, como é que ficaria ele aplicado em uma embalagem, se for o caso, uma fachada, no cartão de visitas, enfim. Então tudo isso a gente já apresenta, né, dentro da proposta, né, que foi criada, para que o empresário tenha noção, né, de tudo que foi pensado na construção da marca dele, né? E aí a gente encerra com essa apresentação das aplicações, que é onde ele vê de forma mais palpável, né, o projeto que foi criado, tá? E aí é dessa forma que a gente consegue embasar mais o projeto e defender ele com mais propriedade, e isso é que vai encantar, né, o teu cliente. Isso é o que vai fazer com que ele aprove de primeira. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui um pouquinho de como é que acontece aqui na Grid o processo de desenvolvimento de uma identidade visual. Como eu disse a vocês, aqui a gente tem um índice de refação muito baixo, né, em relação a esses tipos de projetos. E a gente quer contribuir aí também um pouquinho com vocês. A gente sabe que acontece muito, né, muitos casos principalmente de projetos de identidade visual, onde é um tipo de projeto que exige, né, um pouco mais de atenção, um projeto muito mais trabalhoso do que qualquer uma outra peça de design gráfico. Então a gente espera que contribua um pouco aí com vocês, esse passo a passo, para que o índice de refação de projetos de identidade visual de vocês também venha a ser baixo ou quase zero, como é aqui, tá? É claro que pode acontecer ainda, né, de algum empresário não gostar, enfim, vai muito de gosto pessoal também. O projeto de identidade visual tem isso. Eu costumo dizer que o design, o grande desafio dele é equilibrar aí a parte técnica, né, todo o conhecimento que ele tem de design, de tipografia, de seleção de cores, com o gosto pessoal do empresário. Não adianta também a gente defender o máximo possível, né, na parte técnica se não agrada, né, se não agrada ao empresário e aos clientes principalmente, pensando sempre nesse caso, né. Mas enfim, pode acontecer ainda assim de ter algum índice de refação, mas é importante que a gente não fique triste, né. Existe muito isso, um certo apego, né, pelo projeto, é quase como um filho, a gente fica triste quando alguém rejeita, né, mas enfim, faz parte. Enfim, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, sobre um pouco de desapego, né? Acho que faz parte de todo o projeto de design que envolve criatividade, mas enfim, a ideia é que a gente vai falando um pouco mais sobre essa parte aí de produção de fato, né? Colocar a mão na massa aqui junto com vocês, para a gente compartilhar aí como é que funciona aqui no nosso escritório, tá bom? Até a próxima.